Estamos iniciando o programa Saúde em Dia. Nosso convidado de hoje é o Dr. Nasser Salmen. Nós vamos falar a respeito de dependência química. Dr. Nasser Salmen, ele é especialista em dependência química, ele é pós-graduado em gerenciamento policial e gestão pública, ele é terapeuta pela Associação Nacional dos Terapeutas em Dependência Química. Ele também é consultor em dependência química pelo Instituto Internacional de Prevenção às Drogas. Ele é técnico em dependência química pela Universidade Federal do Paraná. E também é especialista em projetos de prevenção à dependência química em órgãos públicos, escolas e empresas, com ênfase para a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Depois deste currículo, é um prazer tê-lo aqui, Dr. Nasser. Prazer é todo meu, doutor Luciano. É uma satisfação muito grande, principalmente estar aqui em Poços de Caldas, embora eu não esteja residindo aqui, mas é a cidade do meu coração, já morei, meus pais moram aqui, meus familiares moram aqui, e é uma grata satisfação, como eu disse, maior ainda de estar aqui tendo essa oportunidade. Prazer é nosso. Dr. Nasser, então como o assunto de hoje é dependência química, a gente podia começar explicando para os nossos telespectadores o que vem a ser dependência química. Vou procurar ser o mais sucinto possível. Sucinto e mais objetivo e ao mesmo tempo tentar explicar, começando pelo álcool. Desde 1956, quando a Organização Mundial de Saúde atribuiu ao alcoolismo uma doença, a partir de então nós temos uma qualificação do CID, que é o Código Internacional das Doenças, como transtorno mental de comportamento, caracterizado já no tópico de saúde mental, a dependência química como uma doença. Então, a partir de então, nós temos a dependência química como uma necessidade física e psíquica do ser humano de usar uma determinada substância, uma substância entorpecente, de colocá-la no organismo para ter uma forma totalmente descontrolada de mudar o seu comportamento. Então, é uma amarração. Uma necessidade premente de cada vez mais, de forma descontrolada. O organismo necessita dessa droga, né? Seja ela qual for. Seja ela qual for, entorpecente, de mudar o seu comportamento. Então, todas as vezes que nós temos, de forma desordenada e descontrolada, uma necessidade física e psíquica de colocar no organismo, aumentando a sua tolerância, uma determinada droga, nós temos uma dependência química. E mais, o que é uma tolerância? Cada vez que coloca-se no organismo uma substância entorpecente e ele começa a ter uma tolerância, ou seja, aquela substância que você colocava, essa quantidade, ela não mais faz o efeito, e você precisa colocar mais substância, mais quantidade, porque o organismo já se acostumou àquela quantidade, você está dependente dela. Colocou muito bem, né, o que vem a ser a dependência química, né? E os tipos de droga, o que você fala a respeito? Tem alguma droga pior? O que o senhor relata a respeito dessas drogas? Doutor Luciano, eu não digo assim pior, eu digo assim, a droga pior hoje no sistema nosso, pela experiência que eu tenho, é o crack. Nós vamos ter uma oportunidade de falar sobre ela. É a droga que causa maior devastação, diríamos assim, no organismo, mas a droga mais perigosa, no meu ponto de vista, é o álcool. É o álcool que está mais próximo da sociedade, é a droga culturalmente e socialmente que está legalizada, porque a todo momento você a encontra, ela está mais próxima. E muita gente não vê o álcool como uma substância que causa dependência, né? Ou seja, vê droga, pensa em outros tipos de droga, e não o álcool como uma droga, né? Como eu disse, o álcool culturalmente está na sociedade. Ela está na prateleira da tua casa, ela está na geladeira da tua casa, ela está no bar da esquina. Principalmente, ela está patrocinando, como foi nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, onde uma certa marca de cerveja patrocinou, ela está na televisão, no esporte, ela está vinculada à imagem sexual, o adolescente está vendo uma certa marca de cerveja vinculada à imagem sexual, então ele vincula, por exemplo, a sexualidade à marca da cerveja. Então o álcool está, infelizmente, de forma cultural muito próxima. Então nós vamos ter a oportunidade de falar do álcool. Mas, de qualquer forma,
A dependência química é um transtorno mental de comportamento. O ser humano ingere, aspira e injeta de forma intravenosa uma substância química para mudar a sua mente e mudar o seu comportamento. Ele já não é mais aquele ser humano, ou ele não tem mais aquele comportamento original. Ele precisa daquela droga para mudar o seu comportamento. Ele precisa ter aquela alteração. A família entra também, né, chamando a atenção dos pais para que observe a conduta, o comportamento de seus filhos. A família, como célula menor e a mais importante da sociedade, faz parte da doença. A família está englobada no que chamamos, nós terapeutas, da codependência. A família é a causa principal da doença e o fator primordial no tratamento. Exatamente, a família é importantíssima, né? O papel é importantíssimo. Eu gostaria que o senhor colocasse para a gente como que a família vê, já que é uma doença, às vezes a família acha que é vagabundagem da pessoa. Só que antes, doutor Nácer, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a presença do Dr. Nácer Salmem comentando a respeito de dependência química. Agora há pouco, antes dos comerciais, eu fiz uma pergunta para o senhor a respeito da família. Se a família encara essa dependência como uma vagabundagem, né, da pessoa, o que o senhor tem a dizer disso? Infelizmente, doutor Luciano, algumas famílias veem a dependência química como um desvio de conduta e falha de caráter. Famílias desta natureza estão tão ou mais doentes do que o próprio paciente. Nós temos tratado famílias assim e temos muita dificuldade do tratamento e no tratamento do paciente. Esse tipo de família nós chamamos de codependência. São famílias que estão muito doentes e esse tipo de tratamento nós encontramos muita dificuldade. Para isso, nós tratamos o paciente em paralelo à família e depois tratamos a família junto com o paciente e só assim é que se obtém o tratamento. É aquela velha história de que o vizinho sempre tem problema dentro de casa. Exatamente. Então a família tem que enxergar o problema dentro de casa e não fingir que não vê. Principalmente porque, como eu disse, a célula menor e principal no seio da sociedade é a família. Não se pode, e sempre há tempo, de manchar a conduta do adolescente não dando o colo e o carinho adequado quando os pais são ausentes, quando o pai, principalmente e especialmente na condição da figura do adolescente masculino, o pai é violento, o pai não tem a presença física em casa, o pai é agressivo e o pai principalmente é alcoolista. Essas são figuras negativas do contexto familiar que são predisponentes e que contribuem para a doença se alojar nos adolescentes. Então, a família, nesse momento, é o contexto. O papel importantíssimo da família, né? Tem que estar junto com a pessoa ali. E geralmente a família tem um tampão que deixam os pais cegos e não veem a doença e aí dificultam muito e não querem enxergar. Então, não, meu filho não, essa figura da negação. Ou seja, o pior cego é aquele que não quer enxergar. Perfeitamente. E aí vem as figuras da negação, da racionalização e da intelectualização da doença. São mecanismos de defesa que nós chamamos, que sempre são carapuças. Não, meu filho não tem. Não, porque isso ele vai superar, são racionalização. E a intelectualização, com certeza, quando ele chegar nos 20, 21 anos, ele vai se superar, ele vai estar na faculdade. Mal sabem que é na faculdade onde ambientes favorecerão a doença desenvolver com mais facilidade. São infelizmente, casos que encontramos no nosso dia a dia da profissionais. E por falar em doença, existem outras doenças associadas a essa dependência química? Perfeitamente. Oportuna a sua pergunta. Nós chamamos no nosso mundo profissional de comorbidade. Duas morbidades, duas doenças juntas. Às vezes, alguns pacientes que atendemos têm como doença primária, por exemplo, a depressão, e às vezes usam a cocaína para ficar eufórico. Às vezes ele fica no aspecto introspectivo da depressão e usa a cocaína para ficar eufórico. Esses dois comportamentos são antagônicos. Às vezes cuida
do transtorno mental de comportamento, que é a dependência da cocaína, e deixa de tratar do transtorno mental do humor, que é a depressão. Então, que é a doença primária da depressão, comorbidade. Se ele não tratar das duas doenças juntas, uma potencializa a outra. Exatamente. Então ele trata da cocaína como dependência química e fica a da depressão. E infelizmente, como uma potencializa a outra, ele volta a usar a cocaína em razão da depressão. São fatores que são corriqueiros no dia a dia, ou às vezes ele é eufórico demais e usa a maconha, que é uma droga perturbadora, que são tipos de droga que existem. A depressora, a estimulante e a perturbadora, né? Como exemplo de droga depressora é a bebida, estimulante a cocaína e perturbadora a maconha. São os tipos de droga, dentre outras várias, né? Só estou dando alguns exemplos. E como, por exemplo, como eu estava dizendo, ele é eufórico, ele usa a maconha para ficar mais, entre aspas, down. Então, aproveitando, né, a sua resposta, como que a droga age no cérebro, causando essa dependência química? Existe uma substância responsável pelo prazer que o cérebro libera, chamada dopamina. Se você come uma carne gostosa num churrasco, a substância liberada chama dopamina, o cérebro libera. Você mantém uma relação sexual, ela libera dopamina. Você come um gostoso doce, ela libera dopamina. Você dá uma gargalhada quando está ouvindo uma piada, ela libera dopamina. Todo momento de prazer, ela libera dopamina. Quando você usa uma substância química, ela te aprisiona a dopamina. Então a substância química é a chamada aprisionadora da dopamina. Quando você deixa de usar a substância química, você está em abstinência e não usa mais a medicação reguladora de humor, eu deixo de dizer os nomes, mas existem vários, psiquiatras sabem, o cérebro manda um comando para os neurônios, é incrível, a máquina do cérebro, e ela te manda uma mensagem dizendo, coloque aquela substância novamente, que eu libero a dopamina para você. Assim que é a dependência física ou psíquica, chamada dependência química. E isso, né? Eu te libero, eu te dou o prazer de volta, manda a substância de volta para mim. Então, o ser humano tendencia a usar a substância novamente para ter o prazer. Então ele volta a ficar introspectivo. Eu vou dar o exemplo do comportamento do ser humano pela experiência que nós temos. Exatamente. Ele fica novamente introspectivo, introvertido, não tem mais prazer nenhum. Então ele precisa usar a substância para ter novamente aquela euforia, todo aquele momento de prazer, porque o cérebro tem aquele aprisionamento e necessita da substância. Essa é a dependência química, esse é o transtorno mental de comportamento. E aí entra a família também prestando muita atenção, né? Perfeito. Nos membros. Se a família está engajada na doença, está engajada no tratamento, ela vai saber e dar o carinho adequado, vai dar o limite adequado, vai dar a disciplina adequada. E aí sim, a família é indispensável no tratamento. Eu quero aproveitar essa oportunidade da audiência também do seu programa para dizer... Famílias que estão ouvindo aí, o programa do Dr. Luciano estão me ouvindo. Infelizmente, estamos perdendo a tradição. Estamos perdendo a fé. Estamos perdendo a religiosidade. Infelizmente. Sem falsa modéstia, nesse próximo ano de 2010, eu completarei 4 pós-graduações. E cada pós-graduações que eu completo, eu aprendi que quanto mais longe da religião as famílias estão, mais perto os filhos estão da dependência química. Então, os senhores pais, não tenham receio de impor disciplinas, limites. Os filhos perderam a noção de critérios de organização, de disciplina, e isso está favorecendo muito a doença. Então, não tenham receio de olharem as notas, como é que os filhos estão, se estão tendo declive acentuado nas notas, como estão as notas dos seus filhos, participem mais das aulas. Exatamente, participe mais, fique atento às atitudes dos filhos, né? O exemplo claro de que um filho está com abuso, não só da doença, mas o uso e abuso de drogas, é a queda vertiginosa das notas nas escolas. Isso é uma questão óbvia que temos acompanhado nos pacientes que estamos atendendo. Então,
os pais têm que participar, sabe? Os pais estão pensando muito em si próprios e deixando a prole em casa. Exatamente. Vamos viver. E os pais são os melhores psicólogos, né, nessa fase, os pais em casa que vão realmente controlar tudo isso. Quem é que sabe mais dos filhos se não os pais? Quando nós vamos tratar os filhos, a gente vai conversar com os pais, aí a gente pergunta para os pais, como está fulano de tal? Não sei, meu Deus. Se você não sabe, como vou saber o comportamento do seu filho? Então fica muito difícil, está cada vez mais difícil, a precocidade está aí. Eu tenho feito um parâmetro e tenho estatísticas assustadoras. Eu acho que o pai e a mãe realmente têm um papel importantíssimo, como o senhor já falou várias vezes. Então eu acho que pai e mãe têm que ser realmente ao pé da letra da palavra, ser pai e ser mãe. Eu acho, inclusive, doutor Luciano, tem pais que já acham um tanto bonito o filho se embriagar aos 13, porque acha precoce e salutar. Exato. Olha, vamos tomar muito cuidado, tudo tem seu tempo, as coisas estão como antigamente, não mudou nada. Vamos tomar cuidado, a precocidade está assustadora. Doutor Nácio, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a presença do Dr. Nasser Salmem. Dr. Nasser, eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa sobre o aspecto legal, já que o senhor, além de consultor e terapeuta, é delegado de polícia licenciado. Então, como está a questão legal das drogas hoje com a nova lei? Doutor Luciano, senhores telespectadores, a Lei 11.343 de 2006, ela surgiu e veio com rigorosismo em todos os aspectos. Bom, ela surgiu com 2 artigos, como diz na gíria, para pegar. Veio com o artigo 28 e com o artigo 33. O artigo 33 é para o tráfico em geral. E nós vamos deixar ele de lado aqui, que não é o caso específico do que estamos falando. E o artigo 28 são para os usuários, ou no caso, para aqueles de pequeno potencial ofensivo. E olha como a dependência química ela não está sendo dado o valor adequado para a questão e como está perigoso hoje. Hoje, a Lei 11.343 de 2006, o juiz pode conceder ao dependente químico ou para o usuário uma pena chamada pena acessória. Se você estiver na frente do juiz ou o seu advogado dizer assim, o meu cliente é dependente químico, e se você estiver ocupando um cargo de gerente ou de gerenciamento ou de assessoria qualquer, o juiz pode, como pena acessória, excluí-lo do cargo, tirá-lo do cargo. Se você tiver como gerente de banco, por exemplo, ou como delegado de polícia, ou como qualquer outro cargo de gerente, você perde o cargo, em razão da dependência química. Como pena acessória, o juiz pode tirar como pena, ele, como diz na gíria, dar uma canetada e tirá-lo do cargo de gerente por ser dependente químico. Ou seja, porque agora, desculpa interrompê-lo, o dependente químico no aspecto civil, em razão do surgimento da nova lei, ele passa a ser irresponsável civilmente. Ele passa a ser como os loucos, os surdos, os silvícolas e os senis. Ele passa a ser irresponsável civil. Ou seja, como dizia um professor meu de faculdade, quem usa droga é burro. Não tem outra qualificação. Ele passa a ter a incapacidade civil. Se ele não tem condições de se tratar, ele não é digno, entre aspas, de poder gerenciar nada. Ele é incapaz. Então, se ele é incapaz, eu não posso colocar um ser humano doente diante de uma empresa. E isso não quer dizer que seja uma discriminação, né? Pelo contrário, você está cuidando da sua empresa. Exatamente, vai se tratar e depois volta. Mas já quem pensou, sabe? Ficar incapacitado para as ocupações cíveis? Ele é incapaz. Ele não tem condições de administrar nada. É como se fosse um louco, um senil, um índio
que infelizmente ainda a nossa legislação atribui aos silvícolas a condição de incapaz civil. Não pode administrar no contrato, não pode assinar no contrato, nada. É assim que funciona. Doutor Nácio, eu vou lhe fazer um convite. O tema, o assunto está interessantíssimo, sua palestra está excelente e eu acredito que o nosso tempo agora já não dá mais. Então vou convidá-lo a continuar nos nossos estudos, né, gravando, e na próxima semana os nossos telespectadores vão ter o prazer e a oportunidade de ouvi-lo novamente. Pode ser? Sem dúvida alguma, é uma satisfação. Inclusive nossas perguntas, né, com a nossa repórter Érica Azevedo, com nossos telespectadores de rua, né, as nossas perguntas vão ficar para o próximo programa também. Tá ok? Doutor Nácio, então, muito obrigado pela essa primeira parte do programa e vamos encerrando por aqui. Se o senhor quiser dizer alguma mensagem, alguma coisa para os nossos telespectadores, fique à vontade. Muito obrigado pela oportunidade, estaremos juntos novamente. Vamos continuar aqui nos estúdios, né? Então, chegamos ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana com o Dr. Nácio Salmen.